O Elege é o software que já passou em 2014 por grandes campanhas de governo de estado, de deputados federais, de deputados estaduais e senadores, através das prestações de contas. Entre em contato com a gente, www.e-lege.com, e conheça a nossa ferramenta. Você vai se surpreender com o profissionalismo dela, da eleição à prestação de contas. Essa é a única ferramenta que elege. A gente se acostuma fácil demais. Acostuma ver tanta coisa errada e simplesmente ser indiferente. A gente curte e compartilha muita coisa, mas faz bem pouca. Acostuma a reclamar, acostuma a esquecer. Em quem votou, de quem ganhou e vai levando, vai se conformando. Vai inventando algumas desculpas para o desinteresse, o esquecimento, a falta de participação. A gente se acostuma a não acompanhar, não se envolver, não interagir. A nossa realidade nós podemos mudar e a Assembleia quer, junto com você, construir uma sociedade melhor. Quando há participação, há mudança. Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Você participa. A mudança acontece. Olá, seja bem-vindo. O RDTV transmite mais uma entrevista ao vivo pelo site RD News e pelo YouTube. Hoje vamos falar sobre as vistorias veiculares, a estrutura do Departamento de Trânsito, tudo que está sendo realizado para que se minimize as consequências da greve dos servidores. Hoje, então, vamos entrevistar o presidente do Detran de Mato Grosso, Arnon Osni. Obrigada pela sua presença aqui no RDTV. Vamos já iniciar pela questão do agendamento da vistoria veicular, que o Detran anunciou aí esta semana, já que as filas estão incomodando bastante, está tendo muita reclamação, né? Exatamente, a gente está com essa demanda, né, decorrente em parte do período de greve que durou 30 dias no mês de junho, né, e aí as medidas foram tomadas. A gente realizou um mutirão ainda em julho, onde foram feitos 1.000 atendimentos de vistoria, né, para suprir parte dessa demanda da greve, e o restante agora a gente está equacionando, trazendo servidores do interior. A equipe de Cuiabá foi reforçada da região metropolitana, vieram servidores do interior do estado para reforçar tanto Cuiabá como Várzea Grande, onde a demanda, né, tem sido maior, né, e a gente também vai partir agora do procedimento de agendamento. Por que desse processo de agendamento? A gente tem constatado ali também que as filas se iniciam no período da manhã, né? Provavelmente porque muitos usuários, eles ainda entendem que há uma demanda muito grande, eles chegam num período muito antecipado, então se formam aquelas filas. Mas assim, como algumas reportagens mesmo já noticiaram, quando se chega no período da meio-dia, às 2 horas, a fila já está consideravelmente bem pequena, né? Então aquele período inicial ali da manhã foi porque realmente as pessoas, né, se anteciparam aí até o Detran para tentar fazer a vistoria. Então a gente está vendo que esse procedimento de agendamento, ele vai diminuir ou até acabar por completo essa fila, porque o cidadão ele vai chegar com um horário já pré-definido, no qual ele vai ser atendido naquele tempo, né, bem célere, e aí a gente vai evitar provavelmente a formação de filas ali. Como ele deve fazer para agendar a sua vistoria? Então, todos esses processos de vistoria veicular, ou eles são da transferência de propriedade de veículo, ou mudança de característica do veículo em relação à cor, motor, ou qualquer outro caractere, ou às vezes de acessórios como reboque, semi-reboque, né? Então ele tem que comparecer até o Detran, iniciar um processo administrativo de abertura ali para fazer essa vistoria. Nesse processo já de abertura, ele vai chegar ao atendimento do Detran, já vai receber uma data, né, pré-definida e um horário do qual ele deverá comparecer para fazer a vistoria em si, o serviço ser executado no Detran. Sem necessidade que ele compareça de madrugada no Detran, ele já vai ter um horário pré-determinado para que ele seja atendido, né, num prazo estipulado, evitando que ele enfrente a fila. Qual vai ser mais ou menos o tempo de espera desse agendamento? Se a pessoa agendar hoje,
quando ela vai ser atendida? Bom, a partir de hoje, as pessoas que comparecerem hoje já estão sendo agendadas para segunda-feira, né? Então a gente tem uma demanda ali diária de atendimento, em média 200 atendimentos diários. Esses atendimentos continuarão sendo cumpridos, né? Então conforme a demanda for surgindo, o usuário vai ser agendado. Não haverá um tempo tão longo de espera, né? O que se quer evitar realmente com o agendamento é que o usuário enfrente a fila. Quem não puder agendar ou não quiser fazer agendamento vai poder chegar e ser atendido? Vai haver essa diferença? Não. Ou não? Vai ser só agendamento daqui para frente? Na região metropolitana nós trabalhamos exclusivamente com agendamento. Assim como já tem feito a Receita Federal, né, o INSS, né, trabalha exclusivamente com agendamento. É uma prática, né, para evitar a fila. Como eu disse, né, há um certo equívoco, às vezes, né, do usuário que ele procura. Ele chega pela madrugada, né, achando que há uma demanda, e isso gera fila. Quando você vai de determinado horário lá, em relação principalmente ali ao setor de vistoria, você vai ver que a fila já foi diminuída consideravelmente. Nós recebemos já aqui no RDTV a presidente do Sinetran, a Daiane Renner, né, falando sobre a questão de estrutura do Detran, né? Ela, entre as reclamações que ela apontou aqui, foi quanto ao chamamento aí de quem foi aprovado no concurso público, né? Então já teve aí um grande número de aprovados e não foi chamado um número suficiente para melhorar essa estrutura. O que o senhor pode dizer como administração? A gente tem que ver, né, que o governo ele realizou o concurso público, né, autorizou no momento de crise financeira, né, de toda essa estabilidade que passa o mercado e o próprio Estado em relação à sua arrecadação, e mesmo assim o governo foi sensível à causa, autorizou o concurso em 2015, o concurso foi realizado, foi homologado. Há de citar que já houveram nomeações, né, ocorreram 58 nomeações, né, desde a realização do concurso, num cronograma que o próprio governo do Estado, junto com a Secretaria de Gestão, teria fixado. Esse cronograma vem sendo cumprido, né. Há um problema da limitação do número de servidores em relação à folha, né, isso já teve até em discussão ao RGA, né, o governo já demonstrou que tecnicamente não há como se fazer, né, a convocação de todos os servidores, porque isso impactaria na folha e ele estaria atingindo ali o limite prudencial, acima do limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal. Isso já foi exposto para o sindicato, exposto para o Ministério Público, para o Judiciário, né? Até em relação à greve, né? Houve a decretação da ilegalidade, porque o próprio Poder Judiciário entendeu, né, que o governo tinha essas limitações técnicas, legais, de implementação. Então, a gente, em relação ao concurso, ele vem sendo cumprido o cronograma que o governo fixou dentro das possibilidades técnicas, né? A gente reconhece que há alguns setores que há deficiência de efetivo, mas isso tem sido suprido. Foi suprido em parte com essas nomeações. Quando houveram 50 nomeações, a gente viu quais seriam as unidades mais críticas e 9 servidores foram destinados para essa unidade. Eu cito o exemplo Cuiabá, né, que a gente teve um reforço de quase 60% do efetivo somente na vistoria. Em relação ao Vargas Grande, também nomeação de novos historiadores. Em relação à estrutura, a gente também tem que pontuar aqui, né, o Detran ele vem passando por uma reestruturação na sua parte predial, de parte logística. Eu cito o exemplo aqui das unidades, né? Ontem mesmo nós tivemos a Rondonópolis abrindo mais um posto de atendimento ali na Câmara Municipal, mediante parceria, né, com a Câmara Municipal. Estamos conseguindo ali um novo prédio para a Ciretran, para melhorar a estrutura, né, física e predial, dar melhores condições de trabalho aos servidores e principalmente o melhor atendimento ao usuário, né? Ano passado, o Detran investiu 5.800.000 em equipamentos mobiliários, né? Há mais de 6 anos não havia um investimento neste valor, total desse valor. Então, assim, tem-se feito investimento, né? Este ano, né, a gente quer concretizar aproximadamente mais 3 milhões de investimento até o final do ano, né, em equipamentos de informática. De 2015, nós fizemos um estudo, né, formamos uma comissão de mapeamento das unidades, formada por 14 servidores do órgão, todos servidores de carreira, percorreram todas as unidades, fizeram levantamentos da unidade, fosse da parte elétrica, da parte estrutural, da parte de informática, né, os equipamentos de informática, do que estava precisando, inclusive também do efetivo. Esse estudo foi finalizado, né, houve um diagnóstico, um relatório diagnóstico, foi entregue ao governador do Estado, fizemos uma reunião ainda em julho com o governador do Estado. Ele, né, se propôs a analisar esse diagnóstico e ver quais os investimentos necessários para que esse processo de reestruturação ele seja acelerado. Então,
Então, assim, mas desde 2015, nós ressaltamos novamente, o governo do estado ele tem feito investimentos no órgão, sim. Até que foi uma das reclamações também da presidente do sindicato da questão estrutural, falta de água, falta de materiais, né? Ela falou um pouco também da questão da valorização do profissional, que muitos deveriam ter adicional de insalubridade e não conseguiram ainda. Então, na verdade, o senhor acredita que essa negociação e esse mapeamento que vocês fizeram, ele pode vir a se concretizar em melhorias para esse ano? O senhor acha que consegue mais alguma coisa ainda ou isso vai ficar para o ano que vem? Não, eu ressalto assim, ó, nós temos hoje 62 unidades, dessa aí 16 já tiveram intervenções, né? Por exemplo, eu vou citar um caso emblemático aqui, nós tínhamos a Ciretran de Coniza, que funcionava num prédio de madeira há mais de 12 anos. Nossa. Né? Hoje, se você vê em Coniza, acho que podem acompanhar, os internatos acompanhar pela imprensa, nós fizemos a inauguração recente do prédio, ele está num prédio todo de alvenaria, a frente é toda em vidro blindex, né? Os móveis que estão ali são todos móveis novos que foram adquiridos Logarinas, né? Falta de expediente, de material de expediente, a gestão do Detran desconhece isso já foi noticiado ao sindicato, já comprovamos, né, mediante processo licitatório de aquisições e de compras também, que não há essa falta de material. Então, assim, a gente ressalta novamente, o Detran tem passado por uma reestruturação desde 2015, não há a falta desses materiais, a gente acha até que é uma fala equivocada do sindicato, até porque quem coordena o setor de patrimônio é uma servidora de carreira, inclusive filiada ao sindicato, nós já conversamos várias vezes com ela, né, e passamos até formalmente uma resposta ao sindicato que não haveria, né, essa escassez de material. Mas essa estrutura, essa melhoria da estrutura, ela já vem ocorrendo. O que nós temos que fazer é acelerar esse processo, né? Temos que ressaltar aqui, o Detran ele passou por um momento aí de década, né, de sucateamento, o órgão não havia investimentos, como eu falei, né, praticamente 6 anos não havia investimentos em materiais de mobiliário e equipamentos. Citar em relação à valorização do servidor, né? Nós passamos ano passado por um processo de capacitação intenso dos servidores. Há 10 anos os servidores não passavam por curso de capacitação, então foi feito um grande investimento. Os servidores foram capacitados aqui na capital, foram encaminhados a outros estados da federação para passar por curso de capacitação. Realizamos 2 encontros técnicos, né, onde servidores de todo o interior vieram. Isso era uma inovação dentro do órgão, nunca tinha ocorrido esse formato de capacitação. Cada unidade mandou um servidor ali representante, eles foram capacitados por 3 dias, né, no segundo encontro e por 2 dias no primeiro encontro, né. Estamos planejando um 3º encontro para esse ano ainda. Então, assim, os investimentos têm sido feitos, a gente acha até uma fala equivocada quando fala que o órgão está totalmente abandonado, porque a gente tem visto que em relação às gestões anteriores e à própria visão do governo do estado em relação ao Detran, houve uma melhoria significativa, né? Há de ressaltar também que alguns serviços dentro do Detran já tem sido reconhecido isso, né? Pouco eu tive em alguns órgãos de imprensa e os próprios, né, meios de imprensa falaram, né, que foram ali, enquanto usuários do serviço do Detran, viram uma melhoria significativa, principalmente em relação à celeridade e em relação ao atendimento do servidor prestado a ele. Entre os serviços prestados pelo Detran, eles às vezes atraem pessoas mal intencionadas, né? Houve recentemente a prisão de uma pessoa tentando fazer uma fraude ali dentro, já houve denúncias aí de servidores envolvidos, né? Como é que vocês estão fazendo para melhorar essa questão da segurança, né, para que se evite corrupção, fraude dentro do Departamento de Trânsito? Então, o Detran ele vinha por um processo interno também, desde 2005, da correção desses problemas que você falou, realmente, né, há um viés de corrupção em algumas partes da autarquia, né, que eu quero deixar claro aqui, que a imensa maioria, esmagadora maioria de servidores do Detran são pessoas honestas, comprometidas com o Estado, né, infelizmente, como em diversos outros órgãos públicos e outros segmentos da sociedade, né, a gente tem pessoas ali mal intencionadas, as quais têm sido repreendidas, né, no rigor da lei, dentro das possibilidades legais. Do ano passado para cá, 2015, a gente fortaleceu o sistema com alguns meios de segurança, né,
citar um exemplo aqui, até 2015 não havia uma auditoria dentro do sistema Detranet. Então foi uma ferramenta de segurança que a gente implantou. Exemplo, se qualquer pessoa acessasse a internet, ele não deixava um rastro dentro do sistema Detranet, que é o sistema informatizado do Detran. Então você fazia uma transferência de um veículo ali, eu não sabia qual era o servidor, qual era a pessoa que estava fazendo aquele lá, porque não ficava ali qual era o CPF e o login. A gente implantou isso em 2015, então qualquer servidor que ele acesse o sistema Detranet, ele faça qualquer operação ali, ou qualquer terceirizado, credenciado que tenha acesso ao sistema, ele vai deixar um rastro, e isso vai ser cometer uma ilegalidade, qualquer irregularidade, ele vai ser um processo administrativo de investigação e a gente tem como buscar essas informações, né? Em relação à prisão de servidores e credenciados e outras pessoas envolvidas nos crimes do ano passado para cá, né? Foram praticamente 86 prisões decorrentes desse trabalho de ação de fiscalização. Setores de fiscalização como a Corregedoria e outros setores do Detran interno, eles foram fortalecidos, né? A gente tem recebido um apoio intenso aí da Polícia Judiciária Civil, da Polícia Militar em algumas ações, né? Como você mesmo disse, houveram prisões recentemente, inclusive, né? E aqui a gente lamenta, de servidores públicos do órgão, né? Inclusive alguns se encontram presos ainda, né? Que é o que eu falei, que é uma pequena minoria, porque a maioria dos servidores são pessoas honestas, comprometidas com o órgão, né? E parte desses servidores que também tem colaborado nessas denúncias. Então, se o colega que está ali do lado, às vezes, ele vê realmente que o colega está num caminho equivocado, cometendo uma irregularidade, ele tem feito a denúncia, a gente tem apurado e coibido. Fiscalização, só para a gente citar aqui em números, né? Se você pegasse os últimos anos, 2015 anterior, né, a gente aumentou em 490% as ações de fiscalização, né, com fortalecimento das coordenadorias de fiscalização e da corregedoria. Então, assim, teve um incremento incrível, né, de número de investigações, assim, os procedimentos administrativos também que foram instaurados, né, provavelmente alguns servidores serão demitidos, muitos credenciados, a exemplo de despachantes, centros de formação de condutores, eles foram descredenciados do Detran, houve a cassação, porque teriam cometido a irregularidade, alguns até crime, né. Então, esse processo de fortalecimento, de segurança, ele tem sido contínuo, né, a gente tem dado esse trabalho com o apoio da Polícia Judiciária Civil, da Secretaria de Segurança Pública, da Polícia Militar e dos outros órgãos de controle, como também o Ministério Público. Vocês estão ampliando os serviços pela internet, lançando aplicativos, né? Isso daí vai ajudar a facilitar, desafogar o departamento? Que tipo de serviço você pode citar, assim, para o internauta? Como eu disse para você, a gente fez aquele mapeamento das unidades, né? Dentro desse mapeamento, o estudo apontou que desculpe, parte desse atendimento presencial, ele poderia ser direcionado para os meios tecnológicos, exemplo da internet. Então o Detran, ele vinha de um processo que o atendimento era muito presencial. A pessoa teria que ir até o balcão, né, para ser atendido, para solicitar um serviço. Então, desde 2015 para cá, esses estudos foram implementados através de ações de execução. Exemplo, desde agosto do ano passado, o Detran vem fazendo a entrega da segunda via da CNH na residência. Então, o usuário que, por exemplo, ele perdeu a CNH, ou ele está pegando a definitiva, ele pode solicitar, né, pelo serviço, pelo site, ele entra no site, solicita esse serviço, se tem um endereço atualizado, ele paga as taxas, ele recebe a sua CNH em casa. Agora, a partir de julho, nós testamos e a partir de agosto já está implementado a entrega do certificado de registro e licenciamento de veículo, né, que é o documento de porte obrigatório, que é conhecido popularmente como documento do veículo. Né? Então, esse documento também ele vai ser entregue em casa e vai estar disponível esse serviço na internet. Além de outros serviços, por exemplo, consulta de pontuação de multa, né? A emissão de algumas certidões vão estar na internet. Além disso, a gente está com um projeto da instalação de 30 totens de autoatendimento aqui na região metropolitana, Cuiabá, Várzea Grande, e alguns polos regionais vão ser atendidos também. Esse totem de autoatendimento é exemplo do que ocorre no shopping, ali onde tem o totem para pagamento do estacionamento, né, onde não há mais guichê praticamente dentro do shopping, a pessoa vai até um serviço de autoatendimento, faz o pagamento do ticket de estacionamento. Então, assim, a gente vai instalar esses totens também em alguns locais estratégicos, exemplo, shopping center, faculdades, alguns locais de grande aglomeração, que serão 30 novos postos de atendimento, né, de autoatendimento. Então, a gente está partindo para esses modelos de ferramenta tecnológica para a retirada desse atendimento presencial. A finalização de todo esse processo, estima-se que 40%, né, até 60% do atendimento do Detran ele seja dirigido online,
né? Então, assim, a gente vai reduzir muito o número do atendimento ali presencial. A previsão é desafogar, né? Bastante, né? E aí a gente concilia também em relação às nomeações de concurso. Essas ferramentas tecnológicas, elas vão ajudar, porque conforme o cronograma de nomeação vão ocorrendo, né, essas ferramentas elas vão estar alinhadas, né, a esse atendimento melhor ao usuário. Exemplo, a vistoria, né? A gente estima-se que daqui a 30 dias o agendamento da vistoria ele seja feito também pela internet. Então, para iniciar o processo de vistoria, para solicitar essa vistoria, o cidadão já não vai precisar comparecer ao DETRAN. Ele vai fazer pela internet, né, a solicitação da vistoria, pegar seu agendamento e o processo vai ser iniciado quando ele comparecer para fazer essa vistoria. Para a gente encerrar, vamos falar de taxas. Vai ter um aumento de uma das taxas aí em agosto, né, da primeira habilitação. Tem mais algum previsto para esse ano? Olha, deixa só a gente esclarecer, né? Esse não é um aumento de taxa, isso se refere a uma tarifa, né, que é cobrada pelos médicos e psicólogos. A gente tem que esclarecer esse sistema porque houve vinculação de algumas informações de forma equivocada, né? O serviço hoje do DETRAN, ele é segmentado por algumas partes, né? Exemplo, os credenciados, que são os médicos psicólogos, que eles participam numa parte do processo de formação dos condutores. Então, assim, quando você vai iniciar seu processo para obter a Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, você passa por alguns procedimentos internos administrativos dentro do DETRAN e alguns são feitos pelos credenciados, a exemplo do Centro de Formação de Condutores e dos médicos e psicólogos. Isso é um formato nacional já estabelecido no próprio Código de Trânsito brasileiro, não é uma criação do DETRAN de Mato Grosso, ocorre em todos os DETRANs do Mato Grosso, do Brasil todo. Então, assim, essas taxas, esses valores do serviço executado pelos médicos e psicólogos são cobrados diretamente por esses profissionais, né? Mas há uma lei que ela estabelece, né, uma lei estadual que estabelece assim, que esses serviços desses profissionais, eles têm que ser reajustados anualmente. E cabe ao DETRAN, por meio de uma portaria, fazer esse reajuste. Esta lei também, ela prevê, né, que este reajuste ele tem que incidir alguns índices. Só para se ter uma ideia, os médicos e psicólogos eles solicitaram esse reajuste em dezembro de 2015. Né? E houve todo um estudo técnico nesse decorrer desses 7 meses, que se finalizou em julho, dentro de um processo. Isso a gente divulgou, quando foi a portaria de reajuste, a gente divulgou os números do processo para que qualquer cidadão, ou qualquer órgão de fiscalização tivesse controle e acesso a esses processos para ver se esses índices foram realmente aplicados de acordo com a determinação legal da lei estadual que eu já citei. E aí, se você pega ali o valor, ele basicamente se aplicou o índice no seu estrito valor mínimo, né? É praticamente um repasse para os profissionais. Né? Aí fala assim, mas há necessidade desse reajuste? Os próprios profissionais eles trouxeram elementos, né? Por exemplo, hoje a gente sabe que há aumento de diversos materiais. O psicólogo, quando ele vai aplicar o teste no candidato, ele tem um material que ele vai aplicar. Ele adquire esse material às custas dele. O DETRAN não fornece. Então, essas taxas é para cobrir esses custos também. Além, né, de uma parte da remuneração do profissional ali, que seja o médico ou psicólogo, cobrir gastos com esses materiais. Os médicos também. Muitos desses materiais são importados, né, em relação aos médicos que eles trabalham ao longo dos produtos, né? E aí, esses insumos deles também tiveram aumento. Eles trouxeram isso para dentro do processo, né? Houve uma correção inflacionária em relação a isso e tal, e tudo isso foi discutido. Se você pega ali, o valor é praticamente irrisório, né? R$4 em relação a uma, 3 e pouco em relação a outra, se eu não me engano. Então, se você vê mesmo que foi aplicado o mínimo, ele tinha uma variação entre o mínimo e o máximo, e o DETRAN optou por aplicar o mínimo, né? Porque o valor solicitado inicialmente pelos profissionais foi maior. Mas dentro desse estudo, até analisando a atual conjuntura econômica e tal, se aplicou um índice mínimo, né? Então, assim, quando se fala assim, o DETRAN aumentou a taxa, houve apenas um reajuste de tarifa de profissionais ali credenciados. Vai ter algum outro aumento de taxas do próprio DETRAN esse ano do DETRAN não há previsão, nenhuma sinalização do governo em relação a isso, até porque houve recentemente, né, aí, final de 2014 houve já um aumento, então assim, não há uma sinalização. Isso aí é uma determinação legal que o DETRAN apenas cumpriu em relação ao reajuste. Ok, muito obrigada pela sua presença na RDTV, pelos esclarecimentos. Nós que agradecemos, o Departamento Estadual de Trânsito está sempre à disposição, assim que solicitados. Ok, obrigada. Nós conversamos hoje com o presidente do DETRAN de Mato Grosso, Arnon Osni, e você pode compartilhar essa entrevista, rever essa entrevista, é só acessar rdnews.com.br/rdtv. Até a próxima.